Vamos começar analisando o índice Bovespa. E eu estou aqui chamando os meus pares aqui. Olá, Júnior. Estamos aqui. Ok. Então, eu estava dizendo que nós sempre analisamos o índice Bovespa, inicialmente o índice Bovespa nominal, índice Bovespa à vista nominal. E os nossos gráficos são sempre em escala logarítmica. Escala logarítmica porque uma das características do Terminal Enfoque é que nós prezamos muito os nossos bancos de dados. Nós, por exemplo, fizemos um trabalho durante 6 meses. A Francine, filha do meu sócio aqui da Enfoque, o Rogério, ela esteve na Bolsa de Valores durante esses 6 meses, levantando todos os eventos que aconteceram em todas as ações. E daí nós rechecamos o nosso banco de dados com os eventos que nós levantamos na Bolsa de Valores. Nós já tínhamos esses eventos, já tínhamos o banco de dados e não precisa dizer que a gente pegou várias inconsistências, né? Isso é um trabalho que nós já fizemos há bastante tempo e só para dar uma noção da importância que nós damos ao banco de dados, né? E também tem a nossa história de termos ido atrás de completar o índice Bovespa com as cotações da Bolsa do Rio. Esse gráfico que eu estou mostrando agora é o índice Bovespa indexado em dólar, mensal, sendo que o Ibovespa começa aqui, em 68. Esse pedacinho aqui nós buscamos da Bolsa do Rio. Só conseguimos isso na Biblioteca Nacional e na sede do jornal DCI, abrindo jornal por jornal, ora com microfilme, ora abrindo, maior parte das vezes, abrindo os jornais antigos, que era a única maneira de se conseguir isso, e pegamos esse pedacinho aqui, isso foi muito importante para nós, porque nós pudemos ter o fundo do mercado anterior a esse topo de 1971, né? Mas enfim, de volta à nossa análise aqui do índice Bovespa nominal, uma das razões que a gente usa a escala logarítmica é porque como nós usamos o gráfico do maior período possível, aqui nós estamos com ele começando em 1994. Por quê? Porque em 94 nós tivemos o Plano Real e isso diminuiu drasticamente a nossa inflação, né? Se a gente vai, por exemplo, para 1990, a gente já começa a pegar um período que tem a inflação galopante aí, né? Então já fica complicado a gente analisar o gráfico em termos nominais. Por isso que os nossos gráficos começam em 1994, 2 de janeiro de 1994. E nem tanto, porque aqui eu gosto de começar aqui quando entra o Plano Real, que é julho de 94. Então, no Terminal Enfoque, a gente clica no botão direito, parâmetros, e aqui a gente coloca abril, maio, junho, julho de 94. E aí, notem que à medida que a gente muda o período do gráfico, a gente não perde as retas todas que estão traçadas nele, né? Então, a situação de médio e longo prazo não mudou, pelo contrário, ela se solidificou para o lado da tendência de baixa no índice Bovespa. E aqui o que nós podemos verificar como evento técnico mais importante, e que a gente insiste, né, porque ele é de uma importância muito grande, é o rompimento dessa reta, e que aconteceu em 2011, e depois o mercado fazendo um pullback para essa reta. Essa reta pega o fundo de 2002, quando começou o que a gente chama de ciclo do presidente Lula, que foram esses 3 movimentos de alta, 1, 2 e 3, né? Que em termos da teoria de Elliott nós poderíamos chamar de ondas 1, 2, 3, 4, 5. Depois nós tivemos o que nós entendemos ser a onda A do processo de correção. Esse processo todo aqui até 2010 foi a onda B. E agora nós estaríamos então entrando na onda C.
teríamos entrado já na onda C em 2010, ou sobre algum outro critério. Na verdade, nós poderíamos ter tido a onda A, a onda B e a onda C de correção dessa primeira baixa, né? Então, onda A, onda B e onda C, e aí a onda C teria a onda C desse ciclo, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, então poderia ter começado em 2012. Eu não sei dizer se começou em 2012 ou se começou em 2011, eu sei que nós estamos nela, nós estamos na onda C. E no processo da onda C, o que a gente sabe, isso, quando a gente fala em termos de longo prazo, vale muito a pena a gente ver o gráfico do Bovespa de 50 anos, que é o gráfico que nós temos, que começa em 63. 63 é quando começou a ser cotado o IBV da Bolsa do Rio. Para quem não sabe, a Bolsa do Rio tinha mais liquidez do que a Bolsa de São Paulo. E foi somente aqui, ó, nesse processo, que São Paulo ganhou a liquidez do Rio. Esse aqui foi o processo do Nagy-Narras. Aqui, a Bolsa de São Paulo se tornou mais importante do que a Bolsa do Rio. Durante todo esse período aqui, a Bolsa do Rio era mais importante, tinha mais liquidez do que a Bolsa de São Paulo. Muito bem, mas quando a gente olha esse gráfico então de 50 anos, a gente vê que o processo corretivo, depois de um processo de impulsão como esse aqui que nós tivemos em 71, né? E na verdade, olhando no passado, a gente vê que foram 3 ciclos. Esse ciclo aqui, que foi de 91 até 2002, né? A onda impulsiva de 91 até 97, com a crise da Ásia, e depois a onda corretiva de 97 até 2002. Depois nós tivemos esse outro ciclo aqui, que teve uma onda impulsiva de 83 até 86, né? E daí deixou o topo lá no plano cruzado, e nós tivemos o processo corretivo de 86 até 91. E esse terceiro ciclo, que começa em 65, logo após a revolução aqui, dos militares no Brasil, e subiu até 71, e depois, na onda impulsiva, né, isso, a onda corretiva durou 13 anos, até 83, 71 até 83, 12 anos, né? Quase 13 anos. Então, o que a gente nota com muita clareza é que nos 3 precedentes que antecederam este ciclo, que eu entendo que nós estamos agora, que eu chamei de ciclo do presidente Lula, que eu chamo de ciclo do presidente Lula, então nos 3 precedentes, a onda C veio abaixo da onda A. Aqui, de 97 até 2002, foi exatamente isso que aconteceu. Onda A até 1999, depois a gente tem a reação A, B, C, e daí a gente tem a onda C que vem abaixo do fundo da onda A. Em 86, de 86, a correção que foi de 86 até 91, também a mesma coisa. A gente tem a onda A, né, depois uma reação, e daí a onda C, que traz os preços abaixo da onda A. E aqui em 71 a mesma coisa, né? A gente tem a onda A aqui, depois a onda B está por aqui, e a onda C que está por aqui, que traz os preços abaixo da onda A. E por essa razão nós entendemos que os preços do Ibovespa virão abaixo do fundo do subprime. Isso é uma afirmação que nos parece muito lógica, né? Embora ela seja dramática, porque se os preços vierem abaixo do fundo da onda A, nós estamos falando de uma queda em dólares de aproximadamente de mais de 50% na Bovespa. Nós não vemos razão para acreditar que isso não vá acontecer. Pelo contrário, a gente vê um monte de razões para acreditar que isso vá acontecer. Infelizmente, né? Gostaríamos que a Bovespa subisse, porque quando a Bovespa sobe, vende-se mais terminal enfoque, tem mais gente comprando os nossos alertas, os nossos calls de compra e venda, da Constop, e, enfim, todo mundo está contente. Mas, infelizmente, a Bolsa, como esse gráfico mostra claramente, ela vive de ciclos, né? Embora
assim como muitos afirmam, no longo prazo não tem erro, aparentemente não tem erro no longo prazo. Não é? Na verdade, para a gente saber se tem erro ou não, a gente não teria que comparar com o dólar, nós teríamos que comparar com o IGPDI. Esse aqui é o gráfico do Bovespa desde 1963 comparado ao IGPDI. E aí a gente vê que talvez o buraco seja mais embaixo ainda, né? Porque no gráfico do IGP, isso aqui é a Bovespa tendo sido melhor do que o CDI durante todo esse período. E aqui a Bovespa nos dizendo que, apesar de ela ter sido melhor do que o CDI desde 1991, agora ela parece ter invertido a tendência. Quando ela inverte a tendência, a gente passa a ter direito de puxar Fibonacci desse processo e passa a ter direito de imaginar que a gente vai ter uma correção. Quer dizer, os preços vão adentrar a faixa Fibonacci, né? A faixa Fibonacci começa aqui em 25 mil pontos, quer dizer, a gente estaria falando aí também em termos de Bovespa com CDI, em termos do CDI atual, se a gente falar do CDI atual, nós estaríamos falando de uma queda de em torno de 53% só para os preços chegarem na faixa Fibonacci. Enfim, então essa é a nossa análise, né? A gente tem esse viés de baixa muito forte por conta disso. Agora, na tendência de baixa que nós estamos enfrentando, a gente tem as reações, né? Como essa que nós tivemos há pouco, né? Nós temos... eu tracei aqui o que nós estávamos entendendo como sendo o objetivo do Bovespa, que é 47 mil pontos, mas nós demos uma parada aí, que foi essa alta que tivemos essa semana, né? Então, elementos técnicos para serem considerados. Nós temos o rompimento dessa reta, o mercado tendo um pullback nessa reta, voltando a cair. Depois disso, o mercado deixa essa outra reta aqui, esse processo aqui. Este processo pode ser entendido como uma batalha de muito tempo entre comprados e vendidos. Essa batalha é ganha pelos vendidos e que trazem os preços a um nível mais baixo do que o último fundo, retomando a tendência de baixa. Agora, nesse período de julho até outubro, até meados de outubro, antes dos preços começarem a cair de novo, então nós tivemos o que entendemos ser uma reação da tendência de baixa de longo prazo. Os preços, a corroborar com isso, aconteceu um outro evento técnico que foi uma reversão, exatamente quando os preços testavam essa reta de resistência. Essa reta aqui não tem mais razão de estar por aqui. O que tem razão de estar por aqui é esse nível de suporte que aparentemente os preços estão testando ainda, que pode nos dar uma orientação sobre o que vai estar acontecendo aí, sobre esta batalha que está sendo, com relação a essa batalha que está sendo travada aí nos últimos 2-3 meses, né? Bem, a reta de resistência segurou os preços que já haviam rompido essa pequena reta suporte, quer dizer, numa tendência de baixa, quando você tem uma retinha de suporte de curto prazo definida e os preços rompem essa reta, você começa a achar que a tendência de baixa vai ser retomada. Bem, os preços, depois de romperem a reta, eles voltaram a se aproximar da reta, encontraram resistência na reta, no topo anterior e na reta de resistência, quer dizer, na antiga reta suporte, no topo anterior, na antiga reta de resistência. Então essa zona de 56 mil pontos, 56, 56.500, é uma zona de tripla resistência, porque, como eu disse, é a resistência oriunda desse último topo, do topo de setembro, resistência do pullback para a antiga reta suporte e a resistência dessa reta de resistência, que é uma reta que já tem 3 pontos, né?
Então, uma zona muito importante de resistência. E o que aconteceu? Quando os preços chegaram nessa zona tríplice de resistência, eles tomaram uma patada do urso, mas, por outro lado, os comprados conseguiram se recuperar aqui no teste desse suporte a 52. Mas, depois de uma alta de 3 dias, que foi, deixa eu ver, nós estamos na quinta, quarta, terça, segunda, sexta, né? Na última quinta, que eu acho que foi na quarta e quinta, nós estávamos aqui testando o nível de 52. Os preços, então, seguraram no 52, como estava indicando essa pequena deriva aqui, que eu acho que a gente até mencionou na Apple, não? Mas, aparentemente, estão deixando um topo, se é que a gente pode chamar isso aqui de topo, né? Mas eu acho que sim, principalmente se a gente olha no intraday, olha, vejam como isso tem cara de topo aqui quando a gente olha no intraday, né? Isso aqui parece que é um topo, né? Essa última queda dos últimos 2 dias. Estou aqui mostrando a vocês o intraday de 15 minutos. Vamos voltar para o diário aqui. Então, se isso é um topo, os preços estão deixando um topo inferior ao último topo. Então vejam, nós estamos numa tendência de baixa. Os preços romperam uma reta suporte de curto prazo. Os preços fizeram um pullback para essa reta, não conseguiram adentrar de novo a reta. Não conseguiram romper o último topo. Não conseguiram romper a reta de resistência. Voltaram a cair. Deram uma acordada aqui na sexta-feira passada e na segunda-feira passada, mas já tomaram um baita de um engolfo ontem, e hoje nós tivemos um candle aí meio neutro, que de certa forma confirma esse engolfo. Então nós temos um monte de setas indicando para baixo, de uma maneira muito clara, né? Então nosso viés é total de baixa para o curto, médio e longo prazo. Então, nós entendemos que estamos vendo uma formação de topo que vai resultar no rompimento dos 52 e os preços caindo para o objetivo que se projeta dessa formação, que se pode projetar dessa formação, caso ela se confirme com o rompimento dos 52. Objetivo esse que está aqui nos 47. E aí, quando a gente, eu sempre digo nos cursos que dou, que quando a gente está brincando de nível de suporte e resistência, ou tá tentando adivinhar nível de suporte e resistência, que é o que a gente faz. Quando a gente projeta um objetivo, a gente está dizendo, olha, o mercado vai vir até aqui e aqui ele vai encontrar suporte, aqui ele vai parar um pouco, mas ele deve descer direto para cá, né? Então o que a gente faz é que a gente está tentando adivinhar nível de suporte. Quando a gente tenta adivinhar nível de suporte, vale a pena a gente olhar para a esquerda, e aí vale a pena a gente dar um zoom out. Aí eu pego a lupinha aqui no terminal enfoque e faço da direita para a esquerda. Clico e arrasto da direita para a esquerda e ele me dá o gráfico todo, tá? Então, assim, quando a gente faz essa projeção, deixa eu usar o processo certinho aqui. Quando a gente faz essa projeção, a gente chega exatamente nesse nível aqui. E aí a gente constata que esse nível que a gente chegou é exatamente esse fundo de agosto. Então é para lá que os mercados devem estar indo. Em torno de 47 e pouquinho, 47.500, 47. É isso que eu acho que está nos esperando aí para o Bovespa nos próximos dias ou semanas, tá? Acho que mais provável nos próximos dias. Se nós eventualmente tivermos o rompimento do topo de ontem, ou seja, se tivermos um fechamento aí acima de 54.400, aí os preços podem elocobrar um pouco mais nessa acumulação que, como eu disse, nós entendemos ser uma acumulação de reversão desse processo aqui, uma acumulação de reversão desse processo e não uma acumulação de continuação. Se esse topo for rompido, o topo de outubro for rompido, aí nós vamos chamar isso aqui de acumulação de continuação. E vamos chamar isso de retângulo. Ou talvez de
triângulo, acho que estaria mais para um retângulo, né? Mas não é o caso, não achamos que isso vai acontecer, pelo contrário, achamos que isso é a reversão e nós logo mais vamos ter o rompimento dos 52 com os preços caindo para o 47. Muito bem, vamos ver o que o índice futuro está falando sobre isso aqui que nós estamos vendo no índice à vista. Está aqui o gráfico do índice futuro, que vem desde 1994. Na verdade, eu acho que vem desde 94. Não vem desde 94, ele vem mais. Nosso gráfico vem desde 90, 91, 90. Está aqui o nosso gráfico, esse é o gráfico da Enfoque, do Terminal Enfoque. Cada empresa tem o seu gráfico de índice futuro, tem o seu banco de dados, porque esse é um banco de dados ajustado, a cada 2 meses ele é ajustado, porque muda-se o vencimento. No nosso caso, nós fazemos um ajuste a todo vencimento, de maneira que o mês futuro parta de onde saiu o mês presente, ou melhor, o mês presente se adeque ao novo fechamento do mês futuro, né? Para que não haja gaps no gráfico quando se muda de mês. E o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que os outros ciclos que houveram no Bovespa, os preços saíram aqui dessa faixa, foram lá para o alto e buft, caíram de volta para essa faixa, foram lá para o alto e buft, foram lá para o alto e buft, foram lá para o alto e buft, foram lá para o alto e agora não, mas nós entendemos que eles buft vão cair para cá de novo e isso é uma queda muito grande. E aqui a gente vê com uma clareza muito maior a tendência de baixa. E a gente percebe, da mesma maneira que no índice à vista, eu vou dar um zoom aqui agora nesse ciclo atual, que é o ciclo, como eu disse, eu chamo de ciclo do presidente Lula, em que a gente vê aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, onda A, onda B. E entendo que nós estamos aí na onda C. Onda C que já chegou ao nível da onda A, praticamente no nível da onda A. Mas nós entendemos, até porque nós temos aí claramente uma reta de tendência de baixa, que não sei se é essa aqui que está valendo, ou talvez vá ser essa aqui, pode ser essa aqui também. E essa aqui não dá para juntar tudo, mas a gente pode imaginar que a reta seja essa aqui, e se for essa aqui, como assim parece, nós já temos uma reta com 1, 2, 3, 4 pontos, né? 1, 2, 3 anos, 4 pontos, é uma reta super confiável, os preços estão respeitando essa reta, né? Acabaram de nos dizer, olha, não é agora que nós vamos reverter esta tendência de baixa, não é agora não, né? Porque aqui, vamos ver aí o que acontecia quando nós testamos aqui esse nível de resistência, ó, dado por esses últimos 2 topos aqui de abril desse ano e de maio desse ano, e também por esse fundo de novembro de 2012. Então, testando esse nível, que coincidia com a reta de resistência, nós tomamos uma patada, uma bela patada, né? Um engolfo com gap da abertura e tal. Tomamos uma bela patada e aí o que aconteceu foi que nós rompemos aqui a reta suporte e depois disso nós tivemos um pullback. Aqui no índice futuro fica mais claro a característica de pullback dessa última alta da sexta e da segunda. Quinta, quarta, terça, segunda. Na verdade foi quinta, sexta e segunda, né? 3 dias de alta e aí o mercado já reverteu e hoje tivemos um dia aí que está, de certa forma, confirmando esse engolfo de ontem, né? De anteontem, né? De terça-feira. Então, eu acho que o índice futuro está falando exatamente a mesma coisa. Estamos retomando esta tendência, está com toda a pinta que o mercado vai retomar esta tendência de baixa. E retomar essa tendência de baixa significa ele vir bater piques aqui, como diziam os meus filhos,
Quer dizer, ele vai vir tomar um cafezinho aqui no fundo de julho desse ano, que é 43 mil pontos, e provavelmente vai retomar a tendência de baixa, rompendo esse nível, e aí o que a gente pode projetar para ele seria essa amplitude aqui para baixo, que é a amplitude dessa última perna de baixa, né? A partir desse topo aqui, esse último topo, que nos traria para 38 mil pontos. Logicamente, para que isso aconteça, é preciso que este senhor suporte, muito importante suporte, do fundo do subprime, que coincide com... Ó, esse aqui é exatamente o fundo do subprime, que coincide, ou praticamente coincide, né, tecnicamente exatamente o mesmo nível do fundo de julho desse ano. Então, se isso acontecer, os preços aí retomam a tendência de baixa rumo a esses 38, que é o seu próximo objetivo, né? Nós temos algo aqui também, eu não fiz isso até hoje na quinta técnica, mas eu acho que nós já estamos com mais do que condições de começar a pensar nessa possibilidade, porque, como eu disse, essa possibilidade é a gente projetar a onda A para baixo a partir do início da onda C. Isso nos traz, ou seja, se a onda C for igual à onda A, mas a onda C é igual à onda A? Não. A onda C, que é aquela carregada com o auge da paura, com o auge do medo, da aflição, ela costuma ser maior do que a onda A. É isso que o Bovespa nos conta na sua história regressa, né? Quando a gente vai aqui, por exemplo, o gráfico mensal. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, em 71, a onda A foi isso aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, não mostra, diagonal, pam, pum, 2, usar como defoque. E a onda C foi exatamente igual. Muito parecida. Vamos ver aqui em 86. Essa aqui foi a onda A. E agora a gente vai medir a onda C. Exatamente igual. Oh. E em 97. Aqui foi a onda A. E aqui foi a onda C. Ops. 97, a onda C veio abaixo da onda A. Sabe por que veio abaixo da onda A? Por causa do medo do presidente Lula ser eleito. Esse finalzinho aqui foi uma paura que deu no mercado, mas essa paura é o tal negócio. No final da onda C, a gente nunca sabe até onde pode chegar. Porque quando dá um pânico no mercado, a gente não sabe. Ele pode esticar. Muitas vezes ele estica e volta rápido, né? A maior parte das vezes ele faz isso. Mas enfim, então o que vimos? O que vimos é que onda C é no mínimo igual à onda A. Se isso é fato, então Bovespa deve vir no mínimo, e Bovespa futuro deve vir no mínimo para 34.650, 34.500, 34.600. Isso é o que projeta essa amplitude aqui da onda A, que foi a onda da crise do subprime. Muito bem. Por outro lado, lá nos Estados Unidos, quando a gente olha o S&P não indexado, a gente vê os preços em novas altas. E aí a gente poderia fazer um exercício aqui e ver a amplitude dessa alta aqui, que está em verde, com essa atual, nós estamos próximos, essa outra alta aqui, com essa atual, nós estamos um pouquinho aquém ainda, não tem muito, não temos nós não temos uma ordem aí, né, nessas ondas, né?
Acho que isso aqui é... O que temos, o fato é que nós temos o mercado em novos highs, new highs, como diz o americano. Agora, se a gente olha o gráfico do mercado futuro, do S&P, a gente vê que também nós estamos aí conquistando novas altas. Estamos nessa tendência de baixa que não tem nada dizendo que ela vai arrefecer. E pelo contrário, nós estamos aí com os preços escapulindo de uma pequena bandeira de alta. Então, alta, curto, médio e longo prazo, quer dizer, curto, médio e longo prazo no mercado americano, a não ser pelo fato de que, quando a gente olha o Dow Jones indexado, bom, primeiro o Dow Jones não indexado é esse cara que só sobe e ele está também em novas altas, né? Esse é um gráfico de 100 anos do Dow Jones. E aqui a gente vê os preços em novas altas, mas numa situação pouco confortável, porque ele está na parte de cima do que eu entendo ser uma deriva de alta. Eu estou vendo os preços derivarem aqui e os preços estão lá testando essa pequena reta aqui que denota a parte superior dessa deriva, né? Para ver melhor a deriva, a gente põe o gráfico como semanal ou o gráfico como mensal, e aí você vê no gráfico nominal, não indexado, você vê essa deriva depois do rompimento desse topo a 14 mil. Mas no gráfico indexado do Dow Jones, aquele outro era o do Dow Jones não indexado. O gráfico indexado, a gente vê uma situação diferente, a gente vê dois precedentes de ciclos econômicos com essa amplitude, né? Então a gente vê esse ciclo aqui e este ciclo aqui, e a gente vê que os preços estão ali testando essa zona de resistência. Eu tracei essa reta, achei que essa reta poderia segurar os preços, ela não segurou, os preços aparentemente romperam essa reta, mas por outro lado não dá para dizer que ele escapou dessa zona de resistência aqui, porque se a gente puser esse nível horizontal, a gente vai ver que os preços, o Dow Jones está agora testando, ou está próximo de testar o nível mais alto de todos os tempos, que ainda teria sido, no caso do Dow Jones, o topo de 2000 das .com, já que o topo do subprime foi um pouquinho abaixo do topo das .com, né? E nós estamos lá. Agora, sim, isso aqui já tem muita gente chamando de retângulo. Se isso é um retângulo, ele projeta uma alta da sua amplitude, que nos levaria a uma alta, a continuação dessa alta em mais aproximadamente 4 a 5%. Isso é o que a gente pode esperar, a não ser pelo fato de que nós estamos aí próximos dessa zona de resistência, ou estamos ainda dentro da influência da resistência desse topo. É um topo muito importante, né? Porque em 2000, depois que os preços chegaram aqui, eles caíram 43%. Em 2007, depois que eles chegaram aí, caíram 55%. Então nós estamos aí ainda, eu acho que nós estamos com os mercados americanos numa zona de resistência muito importante, e é bom a gente ficar de olho. Aparentemente, ele está retomando a sua tendência de alta. O Dow Jones também teria feito uma bandeira de alta e estaria escapando, né? Temos ainda uma hora de pregão lá fora e é de imaginar que ele esteja escapando. Agora, vou mostrar aqui o intraday do S&P para vocês. A gente aqui percebe essa tendência de alta intacta e os preços no momento tentando escapulir
desses dois topos, um ontem e um anteontem, né? E estão aqui fazendo uma deriva. Vamos ver aqui no final da quinta técnica, a gente dá mais uma espiadinha nesse S&P. Está testando esse nível de resistência aqui, o 1794. O S&P, o mini S&P, que é um dos contratos mais líquidos do mundo, né? Contrato de futuros. Muito bem, então é isso pela Bovespa e S&P. Eu vou mostrar aqui o gráfico que a gente chama de desacoplamento do Brasil e dos Estados Unidos, né, onde a gente compara o Brasil em verde e os Estados Unidos em azul. Temos aqui também a Índia e a China para ilustrar. A Índia está em amarelo, a China está em vermelho. Então azul e verde, azul Estados Unidos, verde Brasil. Então isso aqui é quando começa a crise do subprime, em outubro de 2007, aliás, em agosto de 2007, aí o Brasil se desacopla, depois na queda do subprime o Brasil cola nos Estados Unidos, aí desacopla de novo, de 2008, né, quando foi a crise do subprime, até 2010, depois começa a se aproximar novamente dos Estados Unidos, e esse ano, em maio desse ano, tivemos os preços vindo abaixo dos Estados Unidos, né? E o buraco agora, a boca está abrindo cada vez mais, porque os Estados Unidos está subindo e nós estamos caindo, né? Então esse gráfico mostra direitinho essa situação. Quem tem condições de operar lá fora, quem teve condições de operar lá fora, e aqui poderia ter se aproveitado dessa distorção em que o Brasil estava muito acima dos Estados Unidos, para fazer uma operação em que vende-se Brasil, compra-se Estados Unidos, né? Quem fez isso se deu muito bem. Alguns fundos aqui do Brasil, que têm acesso a operações lá fora, fizeram isso e estão destacados entre os melhores fundos multimercados do Brasil, por conta, eu acho que muito em função dessa operação. Bem, vamos ver Petrobras e Vale, que também estão, de certa forma, com indicações distintas. A gente não está vendo uma coisa muito parecida entre Vale, em primeiro lugar, cujo gráfico está aqui. A indicação técnica mais importante é o rompimento dessa reta. Veja, uma reta que vem de 99, passa pelo fundo do subprime aqui em 2008, depois passa por um fundo em 2009, outro fundo em 2010 e rompe-se essa reta aqui em 2011. Os preços fazem essa grande acumulação, que nós entendemos como sendo uma grande batalha, que é vencida pelos vendidos nesse ano. Aí os preços sobem, julho, agosto, setembro, rompem a reta de suporte aqui em setembro, mas voltam a subir e aí vão testar esse nível importante de resistência que é dado por esse fundo aqui. Vejam, novembro de 2013, meio dessa acumulação, fevereiro, março de novembro de 2012, um fundo em novembro de 2012, acumulação em janeiro, fevereiro, março de 2013, topo em abril de 2013, topo em setembro de 2013, topo em outubro de 2013. Então, de 0 a 10, essa resistência é nota 10. Tem mais coisa. Se a gente for para a esquerda, vocês vão ver que tem mais coisa ainda. Temos aqui ainda fundo em 2011. Tem um monte de coisa aqui acontecendo nesse nível, que os preços agora vieram testar, romperam com um rompimento quase espetacular. No dia seguinte eles foram para cima de novo, mas logo em seguida desromperam, e nessa semana o que nós tivemos foi a confirmação desse processo de rompe e desrompe, que vocês que nos acompanham aqui na Quinta Técnica sabem que nós usamos o termo americano de bull trap, que seria armadilha para comprados, e que é uma indicação técnica que eu pessoalmente, minha gente, considero
a mais importante indicação técnica. E não é de pouco tempo que eu acho isso. Fazem 15, 20 anos que eu considero essa como sendo a mais importante indicação técnica. O Bull Trap, Bear Trap. Resistência importante. O mercado rompe e desrompe. É uma indicação fantástica de que... Porque quando se rompe uma resistência importante, é preciso que haja muita energia para se aniquilar todas as ordens de venda que estão logo abaixo dessa resistência importante. Logo acima dessa resistência importante devem haver ordens de stop. Quanto mais importante a resistência, maior a quantidade de ordens de stop que devem estar posicionadas acima dessa resistência. Então, uma resistência importante é a zona limítrofe entre um monte de ordens de venda que estão aqui abaixo da resistência e um monte de ordens de compra que estão aqui acima da resistência. Então, quando se rompe a resistência, junta-se fome com a vontade de comer. Quer dizer, não se tem mais as ordens de venda, porque elas já foram todas aniquiladas aqui, e tem-se, e passa-se a contar com um monte de ordens de compra. Então, não precisa dizer o que acontece. O mercado sai cantando pneu, engata segunda, terceira e vai embora, faz um mastro, depois faz uma bandeira de alta, depois faz outro mastro, faz outra bandeira de alta. É assim que acontece quando uma resistência importante, é assim que deveria acontecer quando uma resistência importante é rompida. A não ser que tenha alguma coisa errada. Por exemplo, não se acha ordens de stop. E por que será que as pessoas que estão vendidas no mercado não põem ordens de stop aqui? Porque elas estão vendidas e vão continuar vendidas, e se o mercado subir mais, eles vão vender mais, não tem stop. Isso acontece muito no mercado de commodities. Por exemplo, tem um nível de suporte aqui, o mercado rompe o nível de suporte e não vai. Porque sabe quem está comprado aqui? É o pessoal da agricultura, o pessoal do segmento real da economia, não são especuladores necessariamente. São pessoas que mexem com café, por exemplo. Mexem com café, estão comprados, se cair eles vão comprar mais, porque de repente o café está lá no preço de custo, no custo de produção. Quem sabe isso são os caras que lidam com o café ou com aquela mercadoria, né? Então isso pode acontecer. E quando isso acontece, essa é uma tremenda indicação de baixa, e eu entendo que é exatamente isso que nós acabamos de testemunhar e que aconteceu em Vale do Rio Doce, por isso estamos muito baixistas em Vale, voltando aqui ao gráfico. Então vejam aqui o bull trap acontecendo. O que aconteceu? Aconteceu que este nível foi rompido, bem rompido, o mercado voltou, ao invés de ir fazer uma bandeira, não, ele fez uma deriva, voltou, testou a antiga resistência, encontrou um pouquinho de suporte aqui na antiga resistência, rompeu essa resistência e agora fez um pivô de baixa. E hoje fechou na mínima do dia, deixou uma ilha de reversão. Vale está muito, muito, muito feio. Estou muito, muito baixista em Vale. Então, Vale do Rio Doce, nosso viés é total de baixa, curto, médio e longo prazo. Petrobras, por outro lado, que eu acho que muito em função de que, quando a gente olha aqui o gráfico de petróleo, vejam o que aconteceu com o gráfico de petróleo. Parâmetros 1970. A gente vai mais para trás aqui. Eu gosto de ver esse gráfico aqui, porque essa é a toca que o petróleo viveu durante 20 anos. Ele escapuliu dessa toca por conta, eu entendo, por conta da farra do subprime, que deu no que deu, né? Crise do subprime. Depois ele subiu e está fazendo essa grande acumulação aqui, que eu acho que nós vamos chamar de formação de topo de cabeça e ombros, e vai projetar isso aqui, e eu acho que o petróleo volta para dentro da toca dele. A toca dele, infelizmente, começa abaixo de $40, e sendo que abaixo de $50 o pré-sal torna-se completamente inviável, e isso eu acho que é um processo que pode trazer sérias consequências negativas para a Petrobras e para o Brasil de uma maneira geral, porque nós estamos pondo muita fé em algo que eu não contaria assim de uma maneira tão certa, que é o pré-sal, não é? Muito bem, mas hoje o petróleo deu uma arrancada, mas não dá para dizer que ele escapuliu dessa acumulação que ele está tendo nesse nível de suporte, que é um nível importante, porque está muito próximo aqui dessa reta de suporte, que é a reta que poderia ser chamada de reta de pescoço, né? Eu acho que vai ser chamada de reta de pescoço. Mas é uma reta de suporte, por enquanto, dessa acumulação que dura anos já, né? Já dura 1, 2, 3, 4 anos essa acumulação
A gente traz isso desde 2009 até 2013. E, enfim, então nós estamos perto dessa reta de suporte. Estamos perto aqui do fundo dessas acumulações aqui. Temos um fundo aqui em maio desse ano. Então, e os preços estão aí. Estão se acumulando. Depois de uma queda, estão se acumulando no que eu acho que vai ser chamado de uma formação de continuação, que vai dar continuidade a esse movimento que a precedeu. Mas no momento nós estamos aí com o mercado o petróleo tendo uma grande oscilação. Eu acho que é muito em função da oscilação do dólar internacional hoje. Mas o petróleo está subindo 1,7%. Mas vamos ver o que acontece, né? Se isso aqui vai provar ser uma reversão ou apenas um item dentro dessa acumulação. Bem, de volta aqui à nossa Petrobras. O que é que temos? Evento técnico mais importante, rompimento dessa reta de suporte. Estamos numa tendência de baixa com direito a canal de baixa. Transformar isso aqui numa, como eu gosto de fazer canal, que é uma reta tracejada. Na verdade, da mesma cor que a reta de resistência, que é vermelha, né? Então, nós temos um pequeno canal de baixa aqui, com o mercado tendo encostado nessa reta de cima, que seria a reta de resistência, 1, 2, 3 e quase 4 vezes. E aí os preços rompem essa reta. Bem, os preços romperam essa reta, então nós ficamos com viés de alta no curto prazo por conta desse rompimento. Nós assumimos posições de compra em Petrobras, mas agora os preços estão aparentemente estão dando ou nos deram hoje um aval para este rompimento, porque apesar de terem caído ontem e hoje, eles sentaram aqui nessa reta de resistência e encontraram suporte nessa reta. Isso é meio caminho andado para nós termos um pivô de alta, que se acontecer com o rompimento desse topo de quinta, terça, segunda-feira, com esse topo de segunda-feira, dia 18 de novembro, então se a gente vê Petrobras acima de 21,50, essa reta foi rompida e eu acho que Petrobras tem chance aí de ter um avanço mais importante, inicialmente testando os 23, que é essa resistência que aconteceu aqui em setembro de 2012, e se essa resistência for rompida, ele vai lá buscar a resistência desses topos que aconteceram em janeiro e fevereiro de 2012, que estão lá a 24,50. Mas se por outro lado nós tivermos os preços abaixo do low de hoje, da mínima de hoje, que foi 20,40 aproximadamente, exatamente 20,39, se nós tivermos um fechamento abaixo desse nível, aí o que nós vamos ter é um outro bull trap nessa reta de resistência. O bull trap na reta de resistência e nesse nível que é o último topo aqui, a 20,40. E que também tem uma importância muito grande, teria uma importância muito grande e estaria indicando que os preços iriam retomar esse processo de baixa, provavelmente aí, aí iriam testar inicialmente esse suporte a 18 e posteriormente o fundo principal aqui dessa tendência de baixa, que é 15, né? Mas não é o que os preços estão dizendo hoje, né? Hoje nós sentimos esse suporte e agora, se a gente, por exemplo, fizesse um gráfico de 2 dias, de certa forma nós teríamos uma nuvem negra aqui, né? Porque se a gente junta esse dia com esse, a gente tem uma nuvem negra. Então, os preços romperam e desromperam. Hoje não foi um candle tão feio, mas assim mesmo o Petrobras fechou em baixa de 1,4%. Né? Então, eu estou desconfiado desse rompimento. Estou desconfiado. Ainda estamos com viés altista no curto prazo, mas continuamos com a nossa ideia de baixa no médio e longo prazo. Tá? E vamos ter que esperar para ver o que acontece. Bom, muito bem. Então vamos às perguntas rapidamente. Nós temos aí uns 15 minutos para pergunta. Nós estamos acabando hoje pontualmente às 6h30. Júnior? Fausto, a primeira pergunta
sei se vamos conseguir completar a lista, mas a primeira é Vamos, RADL3. vamos porque eu vou ser rápido nas respostas. Hoje eu não vou elocubrar muito. RL. ADL3. Vamos lá. Reta suporte rompida, que nos dá direito de imaginar que nós vamos ter correção Fibonacci disso. O Fibonacci está lá embaixo, né? Então, estamos com viés de baixa, em princípio. Agora, olhando aqui no curto prazo, depois dessa formação de topo e depois dos preços atingirem o objetivo da formação de topo, os preços estão testando novamente esse fundo e com topos decrescentes, fundos no mesmo nível. Eu acho que isso aqui pode até evoluir para uma formação mais complexa de continuação, mas nós vamos ter os preços rompendo os 16 e caminhando para o seu próximo objetivo de baixa, que seria 13,50 possivelmente. No curto prazo, parece que nós estamos fazendo uma bandeirinha de baixa aqui, né? Os preços parecem, com essa reversão de hoje, parecem já estar prontos para romper esse suporte a 16. Um fechamento abaixo de 16 confirmaria essa análise, com os preços caindo aí para o seu próximo objetivo a 13,50. Deixa eu dar uma espiada no intraday, que eu fiquei curioso. Não diz muita coisa. Ontem caiu, fez uma bandeira, caiu de novo. Hoje fez um pullback aqui para essa. Acho que esse processo aqui de final de pregão foi um pullback para essa antiga zona de suporte. Encontrou resistência, teve um shooting star. Acho que é para baixo, minha gente, já a partir de amanhã. Júnior. Próximo é Cruz 3 do Davis. Cruz 3, faz tempo que eu não dou uma olhadinha em parâmetros. 1970 não dá, 94, senão a gente pega inflação. Agora sim, Cruz 3, temos toda essa alta, os preços ainda não romperam essa longa reta de suporte, dessa tendência de alta que vem a partir de 98, né? São 15 anos de tendência de alta intacta, mas o que nós estamos vendo aqui claramente em Cruz 3? Parece que a turma vai fumar menos, porque isso é uma formação de topo e eu acho que já dá para chamar isso aqui de formação de cabeça e ombros. Essa formação projeta esse objetivo aqui para baixo, 20. Os preços estão vindo buscar essa reta suporte de longo prazo a 20. Eu vejo esse processo aqui como sendo um processo em que esse fundo aqui, esteja ele onde estiver, aí nos 25 ou nos 24, esse fundo foi rompido, os preços fizeram um pullback para lá, para os 24,40 no caso aqui, foi onde eles encontraram, 24,40, 24,50, e a reversão de ontem tá valendo. A reversão de terça-feira está valendo, apesar do fechamento na alta do dia hoje. Eu acho que os preços, que a tendência é para baixa, curto, médio e longo prazo, com os preços atingindo esse objetivo, que é buscar essa reta de suporte de longo prazo, que vai acontecer aí pelos 20. Até porque esse é o fundo esse fundinho aqui de janeiro de 2012. Júnior. Próxima. Acho que você não abriu o microfone. Júnior. O Júnior teve um problema na máquina dele. A próxima pergunta é do Tony, o IBR4. Obrigado, Rodrigo, que está aí de apostos também. Nosso colega que cuida dos vídeos para vocês e coloca os vídeos no YouTube. É a Quinta Técnica. Bem, nós estamos aqui com os preços testando esse suportaço aqui que nós temos 3,20 por aí, né? Onde é que está esse suporte aqui? Exatamente, 3,25, 3,20, 3,30. E eu entendo que eles estão se acumulando numa formação que tem características nítidas de formação de continuação desse movimento que a precedeu. Acho que esse processo vai ser chamado de retângulo ou triângulo.
ou uma bandeirona, alguma coisa que o valha. E estamos aí, rompe, não rompe, os preços testando esse fundo aí a 3,50. O rompimento do fundo a 3,50, eu acho que tecnicamente é a indicação de que este processo aqui está indo para o beleléu. Quer dizer, é indicação de que essa grande batalha, né, um fechamento abaixo de 3,40, que é o mínimo de hoje, o rompimento dos 3,50, né, hoje rompeu, mas voltou, e acho que o que qualificaria isso seria um fechamento abaixo de 3,40. Então, estaria mostrando que os vendidos ganharam essa batalha, como eu acho que vai acontecer mais dia, menos dia. Não dá para a gente descartar a possibilidade de nós termos ainda um pullback ou um retorno aqui para essa reta de resistência, nessa pequena reta de resistência, ou de repente até os preços adentrarem um pouco mais essa acumulação, mas eu acho que isso resulta no rompimento desse processo com os preços caindo bastante. Preços caindo bastante, mas inicialmente para esse fundo de 2001 a 2,40. Júnior. Rodrigo. Próxima pergunta é do Edson, Petri 3. Petri 3, será que tá? Não, Petri. Olha, nós temos essa tremenda reta de resistência aqui. Em Petri 3, a reta vem desde o topo de 2008. Desde o topo de 2008. Nós temos um ponto em 2008, 8 em 2009, 8 em 2011, 2012, 2 pontos em 2012. E agora, o que eu quero mostrar a vocês é que aparentemente essa reta teria sido rompida. Não foi rompida. Nossa, puxa vida. Boa pergunta essa, porque eu estou vendo uma coisa aqui que eu não tinha notado. Petri 3 não rompeu a reta, porque a gente pode, vejam o que eu estou fazendo. Eu estou adequando essa reta e estou passando ela, porque essa reta está aqui, porque nós entendemos que os preços estavam fazendo um topo aqui, no começo de novembro, que isso aqui era um topo, mas não foi um topo. Então, eu acho que tem ajuste nessa reta sim, porque esses dois últimos topos aqui de 2012, eles deixaram uma pontinha para cima. Então, se a gente encostar a reta nesses dois pontos, e aí a gente encosta ela milimetricamente, vou dar até um zoom aqui para vocês verem, quase que milimetricamente, a gente então pode entender, agora sim encostei nesse topo de setembro de 2012, tá encostado lá em cima no topo de maio de 2008, tá? Então a gente pode entender que nós, na verdade, estamos testando essa reta. Então essa reta não foi rompida ainda, ao contrário de Petri 4, né, que parece, está mais claro que a reta teria sido rompida. Então é ficar de olho. Se hoje nós tivemos um fechamento aí próximo das máximas do dia, mas tivemos uma sombra também. Então, um fechamento abaixo de 19,20 e principalmente se nós tivermos um fechamento abaixo desse último fundo aqui do início de novembro, então faz com que esse processo possa ser chamado de topo, e chamando isso aqui de topo, poxa, o mercado está deixando mais um topo na reta. Daí é ficar de olho nessa reta de suporte aqui. Se essa reta for rompida também, Petrobras vai estar com muita chance retomando esta tendência de baixa, aí rumo a corrigir Fibonacci desse processo aqui. Infelizmente, a faixa Fibonacci para Petrobras começa abaixo de R$10, né? Nós temos aí um suporte a R$10, que é onde aconteceu uma acumulação aqui no final de 2004, e temos um fundo também aqui em 2005, próximo de 10, mas a faixa Fibonacci começa, e Petrobras é um exemplo de nós vermos aí a onda C, né? Nós entendemos que isso aqui foi a onda A, isso foi a onda B, e essa onda C já foi maior do que a onda A, né? Pelo menos já trouxe os preços abaixo da onda A, né? Então é isso, é ficar de olho. Por outro lado, se Petrobras, Petri 3, tiver um rompimento acima de
um fechamento acima de 20,40, aí sim nós podemos considerar essa reta rompida e os preços vão buscar níveis mais altos, sendo que o primeiro deles vai ser próximo, aí em 21 e o segundo é 24,50. Rodrigo. Próxima pergunta é do Doug e Tube 4. Temos essa reta rompida que nos dá um viés de baixa no médio e longo prazo, que não está mudado, e temos os preços testando essa importantíssima resistência. Deixa eu colocar ela mais aqui no que eu acho que deva ser considerado agora. Tá por aí. Isso aqui é a resistência, quer dizer, nós estamos vendo aí a resistência desse topo aqui, desses topos aqui, só que tudo tecnicamente o mesmo nível, tá? Isso aqui é tudo tecnicamente o mesmo nível. Toda essa acumulação aqui de final de 2009, 2010, a exceção do topo principal, né? Que foi topo principal que foi em novembro de 2010. Então nós estamos testando esse nível. Rompemos esse nível com um gap. Os preços adentraram esse nível de novo, nós ficamos baixistas, assumimos posição de venda, fomos estopados. Mas agora nós estamos prestes a ter uma confirmação de que aconteceu um bull trap aqui. Então é a mesma situação das análises anteriores que eu fiz de bull trap. Acho que a confirmação disso seria o rompimento dessa reta aqui. Que reta é essa? Essa é a reta dessa pequena tendência aqui. Essa pequena tendência, uma tendência de curto prazo, mas rompido isso, aí os preços voltam, provavelmente vão estar vindo buscar essa reta aqui, o que vai acontecer aqui perto dos 28, né? Então, baixistas, curto, médio e longo prazo, e um rompimento abaixo de 32 nos fará ficar muito baixistas, porque vai qualificar isso aqui, vai confirmar isso aqui como um bull trap. Rodrigo. Próxima pergunta é do Rigueto, Eneve 3. Eneva, muito bem, Eneva rompeu um suporte importante aí aos 4,50, retomou sua tendência de baixa de longo prazo, já que ela já está durando desde maio de 2012, e o objetivo difícil projetar um objetivo, esse objetivo aqui já foi atingido. É difícil, acho que a única coisa que dá para a gente projetar é essa última perna de baixa para baixo a partir desse topo. Os preços estariam caminhando para 2,40. 2,40. E o resto é administrar aí. Se você está comprado, caia fora. Porque você não deve estar comprando numa tendência de baixa. Se você está vendido, é administrar o stop, né? Ir para o intraday. E se eu tivesse uma posição de venda aqui, eu teria meu stop provavelmente colocado aí acima de 3,70, 3,65. Isso aí, Rodrigo. Fausto, vou conseguir voltar, tive um probleminha na máquina agora do MJC Castro, VIX. Indicadores mundiais, VIX. Cadê o VIX? É um grande oscilador esse VIX, né? Eu arrisco dizer que nós estamos observando uma deriva
e que isso aqui vai terminar com isso aqui. Não acho que a gente vai romper esse nível aqui. Temos uma queda bem clara aqui e os preços se arrastando para baixo. Embora uma queda hoje, eu acho que nós estamos próximos de ter o VIX subindo. É difícil fazer previsão para o VIX. Júnior, última pergunta. Última pergunta. Só um segundinho aqui. Só um Aqui, segundo. pergunta é do Kevin Light 3. Isso, Light 3. Ok. Difícil, né? Porque a gente está aqui bem no meinho desse processo todo aqui. Temos um monte de coisas rolando aqui. Mas acho que o que temos a considerar é o rompimento dessa reta de resistência, mas que também não indica muita coisa, porque o rompimento desse processo aqui pede correção para Fibonacci, que já aconteceu. Os preços chegaram agora no segundo nível Fibonacci. Já houve correção de 0,618 desta queda. E os preços estão num nível que também é o fundo dessa acumulação aqui, é nível de resistência. Então, não sei dizer. Nada. Eu quando vejo um gráfico desse, eu fujo rapidinho dele e vou para outra coisa que seja mais claro para mim, que seja mais harmônico, né? Isso aqui já nos deu esse processo de baixa, esse processo de alta, esse processo de baixa. E aparentemente está meio equilibrado, né? Acho que estamos testando resistência. Um fechamento acima de 22 leva os preços para a próxima área de resistência, que eu acho que está aí próximo dos 23. Mas difícil previsão. Isso aí, minha gente. Então, muito obrigado pela sua presença, por nos prestigiarem. E até a próxima quinta-feira. Boa noite.